que passe a identificar aqueles que estão se comportando de maneira inoportuna, para que se continuarem nós só... A senhora quer proibir que a minha fala, deputada Fernanda? Eu estou usando a palavra, deputada Fernanda. Eu estou usando a palavra, eu peço à senhora que se contenha. Eu estou fazendo uso da palavra. Deputada Fernanda. Eu estou fazendo uso da palavra. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Presidente, só para relembrar, ou então falar pela primeira vez a esses membros da Comissão de Constituição e Justiça, porque uma mentira foi repetida várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. Vocês podem... Eu peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra. Eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar essa reunião no clima cordial a que ela vem estar se desenvolvendo. Por favor. Deputado Kim, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão a pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados, depois o deputado Glauber Braga parte para cima de mim. E eu nem sequer tinha dirigido a palavra a ele. Ele vem, isso está no processo, me acusa de ser, como colegas de partido dele já fizeram, e também alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores também já o fizeram, todos eles já felizmente condenados pela justiça, transitado em julgado e já com a indenização caindo na minha conta, me acusou de ser defensor do nazismo e por isso também responde o processo. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso. Sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir ao deputado Glauber 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso
por estar na base do governo, mas apesar de não admitir, né, se dizer, aspas, oposição à esquerda, como uma ala do PSOL se intitula, mas na prática é base do governo, agora, por estar sendo operacionalizado pelo lulismo e pelo petismo, né, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele era, se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Além disso, fez um teatro ridículo aqui nesta Câmara dos Deputados, né, com a sua tal greve de fome. A primeira greve de fome que eu vejo que o sujeito toma isotônico, ingere carboidrato, poderia ter durado 30 anos essa greve de fome, que ele ainda sobreviveria. Né, realmente é uma coisa, uma tentativa de utilizar, né, o Conselho de Ética, os plenários das comissões da Câmara dos Deputados como palanque político ou como picadeiro, como no próprio Conselho de Ética. No Conselho de Ética ele não se preocupou em se defender dos fatos, deputado Manente e deputado Paulo Aze. Ele se preocupou em criar um circo, uma plataforma para atacar os seus adversários políticos. Veja, uma das testemunhas que o deputado Glauber tentou, arrolou, mas foi indeferida pelo Conselho, foi o Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com o que aconteceu na Câmara dos Deputados? O que ele tem a ver com os fatos pelos quais o deputado Glauber está sendo julgado? Absolutamente nada. Ele queria apenas utilizar como palanque, como circo, o Conselho de Ética desta Câmara, né, para aproveitar a visibilidade, né, e angariar mais eleitores. Portanto, quero reforçar aqui que nenhum dos motivos que foram colocados, né, que estão sendo colocados pela defesa do deputado Glauber, se sustentam, e mais do que isso, falam muito sobre o perigo de se criar um precedente. Mas que perigoso criar um precedente em que deputado não pode sair na mão com o outro, né? Que precedente absurdo é esse, né? Em que um parlamentar não pode agredir um cidadão comum ou não pode agredir outro cidadão comum. Felizmente, pelas manifestações nesse Conselho de Ética, e eu quero parabenizar o trabalho do relator, o deputado Alex Manente, o recurso do deputado Glauber deve ser negado. Aliás, um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit para o deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Concedo silêncio ao plenário, por favor. Concedo a palavra para falar a favor do parecer, nobre deputada Bia Kicis. Silêncio, por favor, no plenário, por favor. Obrigada, senhor presidente. Eu, sinceramente, eu fico aqui escutando a defesa do deputado Glauber, as manifestações do deputado, de todo o pessoal que fala contrariamente à decisão que foi tomada no Conselho de Ética. Eu gostaria muito de viver num parlamento em que a esquerda honrasse tudo que ela defende aqui agora em prol do deputado Glauber. Porque é interessante, porque é tudo que eu defendo para todos os brasileiros. Então, assim, eles defendem o... Silêncio ao plenário. Há um orador usando a palavra, por favor, mais uma vez. Silêncio ao plenário. Respeito ao devido processo legal, a individualização da pena, a determinação do fato, combatem o que eles dizem aqui, que é a ausência de um fato específico, falam da proporcionalidade da pena. Isso, engraçado, é tudo que eu defendo e tudo aquilo que eles não defendem, quando não se trata dos seus companheiros, dos seus chegados. Nós estamos vivendo um momento terrível no Brasil, em que pessoas inocentes, donas de casa, senhoras... Senhor presidente... Eu quero mais uma vez, eu não vou ficar aqui a todo momento solicitando
silêncio ao plenário. Todos os senhores e senhoras são muito bem-vindos a essa reunião, mas se insistirem com esse tipo de procedimento, eu vou evacuar. Por favor, eu peço a compreensão de vossas senhorias. A presença é bem-vinda, mas se atenham a ouvir o orador que está no uso da palavra. Por favor, eu não vou fazer mais nenhum aviso. Estou solicitando a compreensão de vossas senhorias. Deputada Bia, por favor. Senhor presidente, é isso aí mesmo, a falta de respeito, que graça quando se trata da esquerda, da sua militância, que não respeita a palavra do outro. Eu aqui estava ouvindo atentamente tanto o deputado Glauber como sua defesa, seu advogado. A gente deve respeito, deve escutar, mas eu estou aqui fazendo as minhas ponderações. Eu quero cumprimentar o relator, não é uma tarefa fácil, quando a gente lida com conselho de ética, acusação de colegas. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas o seu relatório, o seu parecer, ele foi técnico. Porque o que cabe a essa CCJ seria anular vícios, nulidades do processo no Conselho de Ética. E isso não se verificou. O restante vai ser verificado no plenário, quando aí sim todos nós teremos a oportunidade de analisar o mérito e vermos qual seria, então, a pena que nós acharíamos mais adequado. O plenário da Casa, que será soberano para fazê-lo. Infelizmente, a esquerda, ela usa de uma hipocrisia tão grande, porque ela sempre vai bater no judiciário contra colegas, pedindo punição, pedindo coisas que a gente sabe que não competem ao judiciário, como recorre ao Conselho de Ética com frequência para pedir, sim, punição e até a cassação de colegas por palavras, por sua atuação parlamentar. E eu vou dizer aqui, o PSOL, contra a minha pessoa, tem 2 pedidos de cassação na CCJ. Um deles, porque eu, numa audiência no Ministério da Saúde, em que eu combatia a vacinação obrigatória de crianças sem o consentimento dos pais, publiquei, aliás, eu publiquei não, algum médico publicou um termo de compromisso que os médicos fazem para dizer que não tem nenhuma incompatibilidade, e no caso tinham, porque tinha até uma médica que tinha várias clínicas de vacinação e que estava ali defendendo que criança tem que ser forçada a se vacinar num experimento contra a vontade dos pais. E aí um médico publicou esse termo de compromisso e eles disseram que eu estava divulgando dados sensíveis dos médicos, porque lá no termo tem o CPF, que não é dado sensível de ninguém. Você entra no Google e pede um CPF de uma pessoa, você consegue. E mais, quem teria que guardar sigilo do termo era o Ministério da Saúde, não eu, parlamentar, que estava lá defendendo uma causa de vida, de saúde, de proteção à criança. E o PSOL pediu a minha cassação por isso. E pediu também a minha cassação porque eu também, uma vez, numa madrugada, procurada, né, por pessoas desesperadas nas redes, por um policial da Bahia que se recusou a prender pessoas porque não estavam querendo usar máscara, que, diga-se de passagem, hoje já se sabe que eram absolutamente inócuas, que não impediam a divulgação do vírus, nem que a pessoa se contraísse o vírus. Eu não impedi a transmissão. Um policial da Bahia foi abatido e pessoas mandaram o vídeo dele sendo abatido e eu postei até quando se exigirá que se cumpram ordens ilegais. Depois, na manhã seguinte, eu retirei esse tweet que eu falei, essa situação pode ter uma situação complexa, que envolve cumprimento de ordem de PM. Então, depois, dá licença, eu estou fazendo uso da palavra. Então, eu, ponderando... Por favor, eu peço para que senhoras e senhores parlamentares evitem as conversas paralelas, porque as conversas paralelas, inclusive das assessorias, está prejudicando a fala da parlamentar que está usando a palavra. Por favor,
eu quero pedir a compreensão de vossas excelências. Deputada Fernanda, vossa excelência vai ter tempo suficiente para usar a palavra. A deputada Bia está fazendo a sua fala. Não estou identificando nenhum tipo de ofensa pessoal feita pela deputada Bia. Portanto, vamos prosseguir com a nossa audiência e com a nossa reunião, no clima que nós estamos acostumados a fazê-lo, na discussão do parecer do nobre relator. Aqui os parlamentares podem ser a favor do parecer, colocar suas razões, e aqueles que porventura forem contra, fazer o mesmo. Vamos manter o clima de equilíbrio para que nós possamos chegar a bom termo no decorrer dessa reunião. Nossa deputada Bia, vossa excelência, continua com a palavra. Não vou conceder palavra a vossa excelência. Existe um acordo de procedimentos, eu não vou conceder a palavra a vossa excelência. Deputada Bia, a palavra está com vossa excelência. Fone. Obrigada, senhor. Obrigada. Senhor presidente, por favor, por gentileza. Deputada Bia, vossa excelência conta-se com a palavra. Infelizmente, deputada Bia, alguns colegas não conseguem respeitar a palavra dos outros. Eu espero que vossa excelência seja respeitada a palavra, deputada Bia. Vossa excelência está com a palavra, deputada Bia. Pois não, senhor presidente. Então, naquela ocasião, senhor presidente, não dá para falar com esse desrespeito, senhor presidente. Eu não consigo nem raciocinar dessa forma. Vossa excelência terá o tempo restaurado. Não se preocupe, deputada Bia. Vossa excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, naquela ocasião, senhor presidente, deputadas, inclusive, que nesse momento estão me desrespeitando a minha fala, pediram a minha cassação por um tweet que eu fiz, e depois eu mesma avaliei que poderia haver alguma situação mais complexa, mas o meu tweet não teve repercussão alguma, não teve nenhum efeito, foi colocado de madrugada, retirado às 7 da manhã, pediram a minha cassação por um tweet, por uma opinião de uma parlamentar. Então, essa falta de compromisso com o que falam, com o que pedem aqui, é gravíssima. Eu diria até que tenho aqui vários... Por favor, presidente, não dá para falar dessa... Por favor, deputado Eldo, por favor. Vamos ouvir a deputada concluir. Por favor. Adeus. Senhor... No dia seguinte, senhor presidente, eu tinha acabado de ser eleita presidente da CCJ e fizeram um inferno, um carnaval, querendo, inclusive, que eu fosse destituída da CCJ por um tweet. Então, eles não têm respeito nenhum pelo mandato. E aqui estão fazendo um apelo de defesa a mandato, que é o poder do voto, a soberania do voto, quando a esquerda, infelizmente, a grande maioria, não vou dizer todos, mas muitos parlamentares da esquerda não respeitam a soberania do voto, não respeitam a democracia. Eu tenho aqui o caso, por exemplo, do deputado Nicolas, porque no Dia das Mulheres subiu da tribuna, colocou uma peruca, porque a imagem fala muito. A imagem fala mais que 1000 palavras, mostrando que as mulheres estão sendo desrespeitadas, tendo seu espaço violado, como no caso das competições esportivas. Eu tenho um projeto nessa casa para que o sexo biológico seja o único critério para competições esportivas, e o deputado Nicolas foi levado ao Conselho de Ética. Por favor, mais uma vez, eu solicito a segurança desse plenário, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de forma inoportuna, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de maneira inoportuna, para que, se continuarem, A senhora quer proibir que a minha fala, deputada Fernanda? Eu estou usando a palavra, deputada Fernanda. Eu estou usando a palavra, eu peço à senhora que se contenha. Eu estou fazendo uso da palavra. Deputada Fernanda. Eu estou fazendo uso da palavra. Então, eu peço à segurança que observe aqueles que estão no plenário dessa casa e aqueles que forem identificados com comportamento inadequado. Se continuarem isso, eu vou determinar a segurança que solicite a retirada desse plenário. Deputada Bia, vossa excelência, pode concluir a sua fala, por favor.
Uns indevidamente podem pedir para um deputado calar a boca, outros, com seu comportamento, impedem uma deputada de fazer uso da palavra. Eu não vejo qual é a diferença. Então, senhor presidente, o deputado Nicolas também teve pedido de cassação encaminhado para o Conselho de Ética, por uma manifestação na tribuna, senhor presidente. O deputado André Fernandes, a deputada Júlia Zanata também tiveram processo encaminhado ao Conselho de Ética com pedido de cassação, de penalidade, porque, por sua palavra, porque pediram à deputada Lídice da Mata para ficar calma durante algum tumulto, e aí já dizem o seguinte, que é violência política contra a mulher, a mesma que eu estou sofrendo aqui agora, né? Então, senhor presidente, por tudo encaminham pedidos de cassação de deputados da direita. Se não fizessem esse tipo de coisa, possivelmente a gente nem estaria aqui discutindo isso. Porque, na verdade, é o uso realmente, né, de uma violência contra os parlamentares da direita, não respeita os eleitores da direita. E aqui, na hora em que há uma agressão física, que é totalmente diferente de agressão verbal, aliás, votaram pela cassação e pela prisão do deputado Daniel Silveira por um vídeo que ele fez. Vídeo! Palavras, ele não fez nenhuma ação de ameaça contra ninguém, não ameaçou ninguém, não bateu em ninguém, e teve a prisão dele aprovada por esses que hoje dizem que é uma violência caçar um parlamentar por uma agressão física. Senhor presidente, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Então eu quero dizer que eu sim respeito todos esses princípios que a esquerda diz defender, mas que não defende. Estarei no plenário da casa esse processo, chegando lá, infelizmente com um adiamento que não dá para se entender de 60 dias, por uma chantagem talvez, uma greve de fome. Então os familiares dos presos políticos querem vir fazer greve de fome aqui dentro da casa, para ver se sensibilizam também o presidente da casa, porque não é possível que hoje se volte as costas para famílias que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo, mas que tudo seja concedido, prorrogação de prazo, sabe-se lá para que tipo de negociação se concede quando não há previsão legal para esse tipo de adiamento. Então, senhor presidente, eu sou uma pessoa que prezo pela justiça, quero que esse processo seja levado para debate no plenário da casa. Senhor presidente, eu ouvi aqui o deputado Lafayette dizendo que esse é um caso icônico. Eu digo que é um caso irônico, porque logo eles, o pessoal que sempre instrumentalizou o Conselho de Ética para perseguir seus adversários políticos, sempre banalizaram o Conselho de Ética com denúncias espúrias, denúncias vazias, muitas delas sobre falas de deputados e fatos inexistentes. Agora eles recorrem à Comissão de Constituição e Justiça para que nós possamos inviabilizar o prosseguimento dessa denúncia contra o deputado Glauber Braga. E quando eu falo aqui de fatos inexistentes, eu falo até do meu caso, como muitos outros aqui já foram destacados por outros deputados. No final de 2022, aliás, já em 2023, quando houve o fato do 8 de janeiro, o pessoal entrou no Conselho de Ética contra mim, inclusive também fez uma representação na PGR e peticionou ao ministro Alexandre de Moraes pela cassação do meu diploma. Por eu supostamente ter participado do 8 de janeiro, fato que eu nunca tive participação alguma. E olha bem qual foi a alegação do pessoal. No mesmo sentido é a conduta do deputado Carlos Jordi, que publicou em suas redes sociais os atos de terrorismo teriam sido praticados por militantes de esquerda infiltrados, tentando assim afastar a responsabilização de seus apoiadores pelos atos de violência. Foi essa a razão que levou com que o PSOL enviasse uma petição ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a cassação da minha diplomação e também enviaram uma representação ao Conselho de Ética para me cassar. Isso eles já fizeram com diversos outros deputados, inclusive por crime de opinião. Eu ouvi aqui a deputada Laura Carneiro dizendo que a prisão de um deputado é a cassação. Não, não é. Nós temos coisa muito pior do que uma cassação. E nós vimos aqui
o deputado Daniel Silveira sofrer uma grande injustiça e que teve a participação, a digital, de cada um dos deputados do PSOL. Votaram pela prisão de Daniel Silveira por um crime de opinião. A deputada Sâmia, esposa do deputado Glauber, disse que Daniel Silveira ameaçou de morte ministros. Mentira! O deputado Daniel Silveira, ele disse que Fachin tinha que tomar uma surra de gato morto até miar. Isso é um crime impossível. Como que você vai dar uma surra em alguém e o gato vai miar? E foi isso que levou àquela prisão inconstitucional. Eles estão falando muito de inconstitucionalidade, de ilegalidade e de dosimetria aqui. Mas foi isso que levou àquela prisão ilegal e que, inclusive, teve a participação de diversos deputados da Câmara dos Deputados, inclusive do PSOL. Fala-se muito em abrir precedente perigoso. O precedente perigoso foi aberto naquela oportunidade. O advogado do deputado Glauber Braga invocou a imunidade material para defender a postura que ele teve contra esse membro do MBL, dizendo que é um direito reagir, é um direito dele fazer aquela reação desproporcional. Isso não se enquadra nas hipóteses da imunidade material. A imunidade material, que está prevista no artigo 53, caput, fala que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Isso significa que não podemos ser processados penal ou civilmente, somos isentos de punição judicial por palavra, opinião e voto. E isso não agasalha uma agressão física. Quem estava respaldado por esse dispositivo foi o deputado Daniel Silveira. E que, inclusive, teve também violado essa imunidade do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que fala que os congressistas, após diplomados, não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. E ele não estava em flagrante e não foi um crime inafiançável. Sequer foi crime, foi um crime de opinião. E que agora nós vemos aqui a esquerda, a bancada do PSOL, a bancada do PT, alegando que há uma dosimetria muito excessiva na punição contra o deputado Glauber Braga, mas não pensaram dessa forma quando foi com o deputado Daniel Silveira. Se nós nos omitirmos nesse momento sobre uma punição para uma agressão, no que vai se tornar a Câmara dos Deputados? Nós já vimos o deputado Quaquá dar um tapa na cara no plenário, num deputado da oposição, e não houve punição. E aquele foi o erro. Não quer dizer que esteja sendo errado a cassação do deputado Glauber Braga agora. Foi errado não ter cassado o Quaquá naquele momento. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, eu me recordo que muitos me alertavam que nós, gozando da imunidade parlamentar, da imunidade material, nós podemos muita coisa. É evidente que alguns excessos em suas falas devem ser punidos pelo Conselho de Ética pela quebra de decoro parlamentar. Mas sempre me foi dito que agressão é cassação. E agora estão querendo diminuir uma conduta grave como essa, que foi feita por um deputado, que eu tenho, inclusive, respeito à sua mãe. Eu jamais vou fazer com que uma agressão que foi feita contra a sua mãe possa ser legitimada. Mas isso não quer dizer que nós possamos retrucar, responder com uma agressão física. Falaram aqui sobre membros do MBL que fazem esse tipo de conduta provocativa. Há membros na esquerda, há pessoas na esquerda, militantes na esquerda que também fazem isso. Eu me recordo numa manifestação que nós fizemos em Copacabana por Daniel Silveira, que estava preso, e um militante do PT, que hoje é vereador, fazendo esse mesmo modus operandi, ele veio me abordar.
veio fazendo chacota de Daniel Silveira, dizendo que estava difícil de reunir pessoas para defender bandido. Não é o mesmo modus operandi? É evidente que é a mesma coisa. Eu não sei se realmente houve esse tipo de agressão que ele alega contra a mãe dele. Eu não vi isso. Não se vê isso nos vídeos. É evidente que é algo grave, mas uma agressão não pode ser justificada por esse fato. Aliás, há uma mãe também que está chorando há muito tempo, que é a mãe de Daniel Silveira, porque vocês votaram pela prisão desse deputado. A filha de Daniel Silveira, há 4 anos que Daniel Silveira perde o aniversário dela. Ela está sendo medicada, está vivendo agora com problemas psicológicos, inclusive a sua própria esposa. E vocês nunca tiveram essa compaixão, nunca tiveram esse discernimento de dosimetria e de excesso de penas, como estão alegando nesse momento. Mas é irônico, como nós vemos, que a esquerda, sempre quando é a direita, eles querem punir. Por falas, por fatos inexistentes, mas quando é o deles, quando são os deles, como foi Janones, que cometeu rachadinha e que, inclusive, ele assumiu, fez um acordo de não persecução penal para não seguir com ação penal na PGR, o deputado Boulos livrou a cara dele. E agora quer livrar um correligionário, porque é evidente que faz parte do mesmo partido, do mesmo campo ideológico. Não estão preocupados na busca pela verdade, pela justiça, porque se estivessem, teriam feito desde aquele momento com a prisão de Daniel Silveira e não tiveram essa consciência. Ouvi a deputada Erundina dizer que temos que ouvir a população do Rio de Janeiro sobre o mandato do Glauber Braga. Não se preocuparam com Daniel Silveira quando fizeram aquela covardia. Se nós não colocarmos um limite e fizermos uma cassação por uma agressão, estará legitimado o vale tudo, a agressão nessa casa. Por isso votarei favorável à cassação. Presidente, já recebendo as piadas da esquerda que era melhor estar desligado, que bom. Que bom que a gente consegue ser eloquente e não trazer meias verdades aqui para fingir que algumas coisas não acontecem. Gostaria de começar com a questão do brasão. Não vi nenhum parlamentar do PSOL mencionar Alexandre de Moraes, que soltou o assassino de Marielle Franco. Chama atenção, né, pastor? Nenhuma menção a quem soltou o mandante de assassinato de Marielle Franco. Um abandono da pobre Marielle. Porque a narrativa não convém. Segundo ponto, presidente, para responder o invasor de terras, deputado Guilherme Boulos, que mencionou que, abrem-se aspas, virou manchete de jornal porque ficou 5 horas e foi barrado. Em primeiro lugar, eu nunca virei manchete de jornal por desviar dinheiro de idosos via INSS, nem por invadir propriedade alheia. Então, já estou melhor do que ele. Segundo ponto, eu não fui barrado, presidente. Eu fiquei na fila por livre e espontânea vontade, porque eu sabia que os 2 milhões que estariam na praça aberta na posse de Donald Trump não caberiam num estádio que cabia 20 mil, e decidi ficar lá por 5 horas. O deputado invasor também perguntou o que eu faria se me provocassem, o que eu fiz. Processei as pessoas que falavam que eu tinha ido com o dinheiro do povo para os Estados Unidos, coisa que é inverídica. Processei dezenas e já ganhei alguns dos processos por calúnia e difamação. E para finalizar essa resposta ao deputado invasor, eu realmente não consegui entrar, presidente, porque os eventos dos líderes de direita levam milhares de pessoas, ao contrário dos eventos de esquerda. A gente teve um 1º de maio, ano passado, com a grande presença do grande líder da nação, que reuniu algumas dezenas de pessoas, e por isso o líder Lula decidiu não ir esse ano. Então a diferença é que eventos de direita levam pessoas, eventos de esquerda não levam, e às vezes os locais não comportam. Então, antes de falar bobagem aí, virar deputado, poderia continuar invadindo terra. Bom, vamos lá.
Eu, caro colega Glauber, sou contra a sua cassação. Quero deixar aqui bem claro e registrado para o plenário. Mas eu não vou usar minha régua no voto, eu vou usar a sua régua, a régua do seu partido. E aqui eu trago alguns casos e pergunto aos colegas o que é mais grave. Agredir uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados ou, primeiro pedido do PSOL, pediram a cassação da deputada Bia Kicis por um tweet. Um tweet que defendia a lei, defendia os policiais militares da Bahia. O PSOL entrou com recurso pedindo a cassação da deputada por um tweet. Número 2, o PSOL de Glauber Braga pediu a cassação da colega Júlia Zanata. Qual o crime da colega Júlia Zanata? Ter postado uma foto com uma arma num clube de tiro autorizado. Esse foi o crime. O PSOL de Glauber Braga pediu a cassação da colega por postar uma foto na rede social. O que é mais grave, presidente Paulo? Agredir uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, ou postar uma foto no Twitter? Terceiro caso, presidente. PSOL pede a cassação de Gustavo Gayer por uma fala num podcast. Colega Éder Mauro, dizem defender a liberdade de expressão. Mas, para eles, a fala de um colega em um podcast, tirada completamente desse quadro, é motivo para perder o mandato. Eles não estão nem aí se está escrito no nosso código de ética, nada. É cassação de mandato. Por isso eu reafirmo, eu sou contra a sua cassação, mas votarei favorável usando a sua régua, a régua dos seus colegas do PSOL, que acreditam que parlamentares devem ser cassados por palavras. E para fechar esse horror que é o PSOL, quando a gente fala em cassação, eu vou trazer um caso que eu vivi na pele. Eu estive visitando a Bahia, e eu, como um turista, como dezenas, centenas de comentários no TripAdvisor, disse: olha, a zeladoria não está legal aqui. A cidade está suja, tem lixo, está pichada. E o PSOL pediu a minha cassação por uma fala em uma live, cobrando melhorias num ponto turístico da capital baiana. Me acusaram, presidente, e eu ganhei todos os processos até agora, de xenofobia e racismo. E continuo acusando. A gente vê militantes, com certeza pagos pelo fundo eleitoral ou por algum dinheiro oriundo dos impostos do povo, presentes aqui para fazer a ruaça, continuam me acusando de algo que já eu ganhei diversos processos contra. O PSOL de Glauber, que hoje diz que agredir uma pessoa aqui na casa não deve ser punido com a perda de mandato, relator Manente, é o mesmo que pediu a minha cassação por reclamar da zeladoria de um lugar público brasileiro. Vejam vocês que a régua moral, ela não faz muito sentido. Eu, Glauber, sou contra a minha cassação por falar de um local. Sou contra a cassação pela colega Júlia postar uma foto. Sou contra a cassação por um colega ir a um podcast e expressar sua opinião. Sou contra a cassação a uma colega fazer um tweet. Mas vocês são favoráveis. Então, para a gente ficar equilibrado e usar a régua que vocês usam, eu serei favorável. Chutar uma pessoa dentro do plenário da casa, dentro da Câmara dos Deputados, não é algo tão simples como estão dizendo. O senhor argumenta que a sua mãe foi xingada. E argumenta que o MBL, que eu discordo completamente, lhe provocou. Antes foi perguntado aqui, qual que é o jornalista de esquerda que ataca deputados aqui na casa? Eu vou lhe dar um nome. Guga Noblar. Pega os vídeos do Guga Noblar. Olha as perguntas, chamando o Nicolas de chupetinha, fazendo várias piadinhas com os colegas. Alguma vez o Nicolas agrediu? Alguma vez eu o agredi? Não. Nós, como parlamentares eleitos pelo povo, precisamos ter postura. E postura não é agredir um jornalista, porque isso não é liberdade. Isso é agressão. Então o Guga, daqui a pouco está ali de novo. Pede para ele quantas vezes eu o agredi. Nenhuma. Nenhuma vez eu agredi. E nem vou agredir. Porque, como um democrata,
Nós não devemos fazer isso. Depois veio a narrativa da sua mãe. É verdade, eu já perdi minha mãe também. Dói, é ruim. Não há prova sobre isso. O Kim Kataguiri, que o senhor tentou agredir também depois, qual é? Ele também xingou a sua mãe? Provavelmente não. O senhor tem um histórico aqui na casa, todo mundo sabe. O senhor agrediu o colega Zé Medeiros, todo mundo sabe. O senhor tem um histórico de agredir as pessoas. O senhor não é réu primário aqui na casa. Por diversas vezes, parlamentares já foram complacentes com a sua postura e não serão mais. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria nessas cadeiras neste momento tendo? O senhor estaria pedindo, além da minha cassação, pela régua de vocês, o senhor estaria pedindo a prisão, como foi feito com o Daniel Silveira, que está preso por palavras. Então, usando a sua régua moral e do seu partido, não conte com o meu voto. Eu, como cidadão e como deputado, acho errado caçar um deputado por esse motivo. Mas usando o seu precedente que o seu partido tem, votarei favorável. Obrigado, presidente.